Boa tarde, professor Vaguinho. Na minha avaliação, professor, todos os jogos, talvez não no primeiro ainda, que era o início de trabalho, do Marcílio no teu comando, o Marinheiro foi melhor que o adversário, produziu mais, teve mais posse de bola e às vezes não teve, mas tentou ter o domínio do jogo. Os reveses foram, na minha visão, falhas individuais. Ou é um gol tomado no começo que era evitável, ou alguém que não marcou, o cara subiu sozinho. Chegamos no momento do campeonato que não dá para ter esse tipo de falha. Como é que está teu trabalho em relação a isso para provavelmente aumentar a concentração deles e focar para que a gente não tenha falhas individuais como tiveram nessa parte de pontos? Na minha opinião, professor, se não tiver uma falha individual séria, o Marcílio passa da Inter de Limeira. Quero te parabenizar, porque essa sua opinião é a nossa visão e o nosso entendimento. E tudo que foi feito durante todos esses jogos, desde a minha chegada contra o Barra, nós tomamos um gol, os 2 gols em 8 minutos. Depois dos 8 minutos, o Barra teve várias situações até de contra-ataque de gol, mas só deu o Marcílio. Todo o domínio fomos nós, perdendo de 2-1. E todos os outros jogos, todas as falhas que nós, infelizmente, tomamos gol, não foi de pressão no adversário, ele estava usando aquele lado, pressionando, não. Falhas individuais, totais. Os atletas sabem disso, por isso que eu tenho liberdade de falar aqui, porque foi falado para eles. E toda a situação que nós fizemos jogo a jogo, de mostrar vídeo, depois vir para o campo e corrigir, era em cima disso. E que nós não tenhamos. Esse último gol que nós tomamos contra o São José, uma bola que ele saiu do lado direito, o Luiz Fabiano perdeu uma dividida lá, e a bola foi, num cruzamento, nossa linha de 4 perfeita, a bola veio no Vitor Guilherme. E aí, infelizmente, ele dominou mal, tirou mal, e quando dividiu, ele perdeu a dividida. A bola sobrou pro Giovani, e o Giovani fez um golaço. Não era para ter perdido a dividida. Então, ou seja, tomamos mais um gol que era evitável. Não pode se tomar em mata-mata, que daí acabou. Então, todos nós estamos cientes, todos nós treinamos e os atletas estão muito focados. Então, eu também espero que tudo que nós estamos assim, planejando, treinando e fazendo, a gente execute nesses jogos mata-matas. Mas eu tenho dito a todo instante, eu falei ontem numa entrevista, acho que uns 3 prontos. Nosso time está pronto. Se nós vamos ganhar, é jogo. Aí são situações que eu também penso muito que o que tiver escrito com Deus está. Mas nós estamos aqui representando e vamos fazer o melhor. Nós vamos dar o melhor para conseguir. E principalmente sabemos que é mata-mata. Temos que fazer o melhor jogo. Não acaba aqui, mas temos que fazer o melhor em casa, saber como jogar fora. A decisão é na casa do adversário. Então nós estamos preparados e conscientes. Mas os atletas estão sabendo. Boa tarde, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Vaguinho, uma semana extremamente decisiva para o Marcílio Dias, para esse primeiro jogo de ida diante da equipe da Inter de Limeira. E fora de campo, algumas novidades, alguns reforços. O Lucas Silva chegou no Marcílio Dias, um ponta de 31 anos. O Diego Ceará, de 32 anos, um jogador experiente, centroavante. E tudo encaminhado para o acerto com um jogador que me surpreendeu um pouco, tendo em vista as suas características, e você sempre comenta que gosta de contar com jogadores mais veteranos, que seria o caso do Cezinha, Tudo encaminha para o acerto com este meia. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o perfil destes 3 atletas que estariam chegando no Marcílio Dias, como eles podem agregar nessa equipe, e já contando com eles, apesar deste pouco tempo de preparação, já dá para esperar eles na equipe titular do Marcílio Dias. Boa tarde. São atletas que estão vindo para nós reforçarmos em termos do elenco. Entrar jogando... Eu não sou louco. Eu tenho um elenco. Aqui não é amador. Amador você pega um cara e põe para jogar. Aqui não. Aqui nós temos ética e principalmente os atletas que estão aqui merecem nosso respeito. Até agora foi eles que conquistaram e eles estão bem. Nós estamos trazendo jogadores para qualificar. Eles estão vindo para fazer parte do elenco. Se vão ser titulares, eles vão ter que mostrar aqui dentro. Mas coerência é o que eu prezo. Coerência. O cara levou o 3º cartão amarelo. De repente, por coerência, ele pode voltar. Ele se contundiu, ficou um tempo parado. Por coerência, ele vai aguardar. Então, tem várias situações que são momentos. E quem estiver melhor preparado vai jogar. Se eles estiverem daqui a pouco e mostrarem que eles estão melhores do que estão aqui, eles vão jogar. Mas são peças que, com certeza, vieram para agregar muito. Desde que eu cheguei, a conversa sempre foi, precisa trazer um 10, precisa trazer um extremo, não precisamos reforçar mais, precisamos trazer volante, precisava trazer lateral esquerdo, e as coisas foram acontecendo. Veio o Jefferson, lateral esquerda, um goleiro mais que ainda o Rafael, graças a Deus ainda não precisou jogar, mas ele está pronto. Potiguar, que era o que eu queria para nós melhorarmos ainda o meio campo. Gostaria de mais um segundo volante,
nós não conseguimos ainda esse nome. Eu queria um meia, mas eu acreditava demais no Luiz Fabiano, é muito garoto ainda, está muito verde, não consegue dar o padrão que nós precisamos, que nós queremos, mas é bom jogador. O Daniel está melhor, Daniel vai jogar, Daniel já me mostrou que ele tem condições, que agora que nós colocamos ele mais para jogar, ele melhorou mais ainda. E agora está chegando talvez o Cezinha, mas antes de nós trazermos o Cezinha, tinha outros nomes que infelizmente nós não conseguimos concluir. Parte financeira, mas muito mais o querer do atleta. Primeiro, o atleta queria estar aqui. Mas eu prefiro uma série B ou B. Vai com Deus. Vai jogar a tua C. Outros jogadores que eu achei até que iam dar certo, de experiência, que já jogaram aqui no estado também, que é o Ravanelli, achei que ia dar certo com ele também, e acabou não dando. Então, o perfil era o perfil do Lucas, era o perfil do Diego, já tiveram acessos, sabem o que é subir na divisão, já tiveram o gosto de vitória. Então, o vestiário ele tem que estar com pessoas que já conquistaram, mas que joguem, mas que já conquistaram, para trazer mais ainda para essas pessoas que aqui estão. Mas o nosso elenco hoje, independente se chegasse os reforços ou não, todos estão querendo demais. Querer muitas vezes é poder. O time, hoje, ele está muito consciente do que tem que ser feito e com quem é a Inter de Limeira. Esses atletas, tenho certeza que vão agregar. Pode ser que chegue mais ainda, mais Cezinha, mais algum outro, pode ser que chegue. Então nós temos essa competição e também estamos pensando na Copa Santa Catarina, que também vai ser de muito valor para o clube, mas nós queremos ter um calendário o ano que vem. Então por isso os atletas estão chegando e tenho certeza. Estão chegando com o perfil nosso. Estão chegando com interesse e não pelo dinheiro, mas com o interesse de subir com a gente. Boa tarde, professor Vaguinho, Heitor Caetano, Stock Sports e Jovem Pan News. Promessa de casa cheia para o jogo de domingo. Como o senhor avalia o papel da torcida nesse momento tão importante que o Marcílio vai viver daqui para frente? Eu acredito se em 2021, que foi as finais aqui, se nós tivéssemos torcedor, nós tínhamos subido. Então aí eu te mostro a importância do torcedor. Enorme. A nossa torcida aqui dentro, ela está nos ajudando demais. Até em outras entrevistas, o Ingo tem sempre nos falado da importância que ela tem feito até em momentos adversos que nós estamos no momento. E ela tem dado incentivo. Então, se ela tivesse, eu acho que nós já estaríamos na Série C. Então eu conto com eles para a gente tentar mais uma vez buscar esse acesso tão querido que nós queremos e mais. Boa tarde, professor Vaguinho, Guilherme Verdana, Jovem Pan, Stock Sports. Foram 14 jogos nessa fase de grupos, o que dá para tirar de aprendizado dessas 14 rodadas para o mata-mata, que a gente sabe que a margem de erro é muito curta. Todo quanto é jogo teve aprendizado. Mesmo gols que nós perdemos e o gol que nós levamos. Eu acabei de citar agora aqui pro Jean. Nós aprendemos demais, só que o aprender é individual. Ele tem que crescer. Então, meus treinamentos têm sido muito mais técnico do que tático. Muito mais individualizados para que o cara tenha uma confiança maior, ele sinta melhor do que propriamente de como tem que jogar. Como tem que jogar, eles já entenderam. Agora é ele que tem que melhorar. Então o que nós fizemos aqui é qualificar os atletas para agora, nessa hora, não errar, né? Tomara a Deus que seja para o Marcílio. Vaguinho, boa tarde. Eu queria te dar a oportunidade de tu falar, no geral, da primeira fase, agora chega o mata-mata do pessoal que está trabalhando contigo. O Rogério, o Chiquinho Lima, teu treinador de goleiro, Samuel, o preparador físico, até o roupeiro, Baguinha, toda a equipe de informação que passa para a gente. Queria que tu falasse sobre eles e a importância de chegar nesse momento junto. Ingo, se eu fosse detalhar aqui do meu coração que eu teria que falar, eu não ia ter tempo essa entrevista coletiva nossa aqui, cara. Porque é um grupo de trabalho excepcional. Quando a gente volta a uma casa, como eu tenho voltado aqui para o Marcílio, você não volta por interesse financeiro. Hoje, na maneira que eu me encontro, o valor financeiro ele sempre vai ser importante porque ele é o responsável pela profissão. E ele não foi a minha decisão para voltar para o Marcílio. Foi o que o Marcílio me oferece para eu poder estar feliz no dia a dia. Você estar feliz no dia a dia são resultados, é se viver bem, morar numa cidade que eu amo e gosto, é poder ir numa praia que eu gosto, é poder ter bons restaurantes. Mas e o dia a dia? Onde você tem que ter o material de trabalho limpinho, em ordem, gostoso? É o Baguinha.
O Baguinha não esquece de nada, é detalhista no limpar os chuteira, tênis, a maneira de se vestir, deixa o vestiário limpo. Se você for lá agora, você vai sentir o cheiro de limpeza. É agradável no dia a dia para o atleta. Você não vê desmanzelo, você não vê nada. Então isso te traz ambiente favorável de organização. Então é ele, aí você vai para o Adriano. O Adriano, se você pedir, qualquer um de vocês pedir para ver a maletinha dele, é uma farmácia. Não deixa faltar nada. Então todos os itens diários para que a gente precisa de qualquer situação aqui, de uma gripe ou uma dor de cabeça, o que for, ele tem e ele é orientado pelo nosso médico. Nós temos aqui a situação, é meu médico particular. O Dr. Zamboni é uma pessoa excepcional. Então tudo que é feito é de acordo com o que ele manda. Então não nos falta nada nessa parte. Vamos para a fisioterapia para o Pedro. Pedro foi um dos que eu subi na época que o Ciro saiu. Então nós tínhamos que ter alguém. Ele é muito orientado pelo Zamboni, mas ele estudou, ele fez. Hoje tem um menino estagiário. Então, olha a recuperação. O Silvio, como está recuperando. Como foi o Luan, como foram outros. Então nós temos hoje um ambiente de trabalho, de recuperação, de staff, de vestiário, excelente. Preparação física, o Alexandre conhecia aqui agora, em ordem perfeito. Rogério, já conhecia de longas datas e foi meu capitão. Rogério vem aqui, ele e o Chiquinho, que já trabalhou comigo no Uberlândia, estava comigo, nós fomos campeões agora lá em Sergipe. São duas peças que o Rogério, o Chiquinho foi técnico do Rogério quando subiu. Nós nos entendemos bem, nós gostamos. A última palavra é minha, mas o que eles me passam do dia a dia individual, do adversário, o nosso treinamento, eu deixo na mão deles. Eu deixo na mão o treinamento. Pode começar, pode fazer e eu corrijo. A lógica, a parte tática é todinha minha. Então, esse grupo é excelente. Anderson tomou alguns gols que eu fiquei muito bravo. Samuel, é isso que está acontecendo, está faltando isso ou isso. A reposição dele, não estou gostando da reposição. Pô, começou a trabalhar a reposição, começou a trabalhar, ele melhorou. O chute dele, você vai lembrar, era pro alto, em vez de ser direcionado. Veja quantas bolas que ele jogou pro Waller, e o Waller saiu na cara do gol. Veja as situações que ele tem saído com o pé ou com a mão rapidamente. Olha a situação mesmo de saída de bola. Samuel começou a trabalhar mais, cobrar mais, e eu cobrando Samuel e cobrando. Então, por isso que eu digo que nós estamos prontos. Nós tivemos muitos erros, muitas falhas, mas nós fomos tentando acertar, graças a essa comissão de trabalho, dia a dia. E aí o melhor, né? Que eu tenho dito para vocês toda hora, a diretoria está dando um aparato incrível. Não está nos faltando nada. Nós não temos, mas não falta. Nós temos tudo. E a comunicação, olha para você ver aí diariamente o que todos estão informados, vocês estão informados, atletas estão informados, todo mundo está em uma informação muito grande. O que nós estamos trazendo de marketing para a marca, hoje o Marcílio é muito mais conhecido. Isso é marketing, isso é trabalho, é dia a dia, é notícia. Então o Marcílio, quando eu falo que ele está pronto para um acesso, ele está. Talvez lá em 2021 não estava pronto já. Faltava. Hoje tem o CT para treinar, tem o Campo do Cruzeiro para treinar, nós temos atiradores, nós temos Itamirim, nós temos aqui, olha o Gramado que melhorou. Cresceu. E sabe que é uma das melhores coisas que aconteceram aqui dentro, desde que eu saí e voltei? A alimentação. A cozinha está excepcional. A Ana, que é uma chefe de cozinha, que está sendo feito hoje, antes nós comíamos como nós, sedentários, normais. Hoje não, hoje é comida de atleta. Hoje tem um reforço. Não falta suplementação para o Marcílio. Então o Marcílio hoje está se tornando realmente um clube. Eu me lembro quando eu era contratado e voltava, lá vem ele vai cobrar CT, ele vai cobrar isso, ele vai... Cara, olha o Marcílio hoje. Ele melhorou. Talvez eu não tivesse iniciado, talvez não tenha alguém de pulso, alguém com experiência, alguém que cobrasse, talvez estaria no marasmo. Eu me lembro da minha representação em 23 dias, acho que vocês estavam, foi lá no shopping e me fizeram, quando eu vim para a Copinha, me fizeram uma pergunta, do que você saiu, que você voltou hoje? Não tinha diferença. Aí eu saio depois de um ano e volto agora. E Vaguinho, mudou muito. Para melhor. Então hoje o Marcílio está numa situação de trabalho muito boa. Obrigado por você perguntar. Foi muito legal. Muito bem. Você falou da comunicação, tá tão bom que até gol no rachão os caras fazem.
Ô, professor, no último jogo a gente teve uma expulsão meio boba ali do Alex, até se ele falou ou não falou, não consigo ver no vídeo o que ele falou, mas vai fazer falta. E aí a minha pergunta segue na linha da questão da concentração, porque a gente vai ter, provavelmente vamos ter a recepção do ônibus, e a gente já participou de várias, e a gente acaba se emocionando junto e vendo a reação dos jogadores. E muitos deles você consegue até ver um filtro, se o cara serve ou não serve para estar aqui. Você vê um Vitor Guilherme, ele tá estuquinado, ele vai entrar no jogo a milhão. Tem cara que entra ali meio assustado. Como aproveitar ao máximo essa energia que o torcedor vai passar na recepção para que também não passe do ponto? Para daqui a pouco uma chegada mais forte, acaba o cara sendo expulso, deixando o time com um a menos, porque a energia que o torcedor vai passar naquele momento é muito grande. Eu já comentei com eles sobre a recepção. Foi no dia de ontem. Eu falei com eles o que vai ter recepção, como que já foi, já participei quase todas, o que aconteceu aqui, e para eles ficarem assim, vendo. Por exemplo, ontem, eu estava falando por vídeo com a minha esposa e ia começar o jogo Palmeiras e Corinthians. Pô, foi linda a abertura do evento lá na Arena do Corinthians, pré-jogo. Aí me lembrei das luzes apagadas, das fumaças saindo, que eu acredito que é o que vai ter aqui. Então, assim, hoje é momento nosso, é normal. Eu também espero que ele se motive com isso e tenha gana. Mas eu acho muito bom, eu acho válido. Eu acho muito válido. Vaguinho Dias, o Marcílio Dias agora se prepara para enfrentar a equipe da Inter de Limeira, que apesar de definir o segundo jogo dentro de casa, é muito forte também fora de casa. Os 7 jogos fora de casa na primeira fase, 5 não sofreu gol, foram apenas 3 gols sofridos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a equipe da Inter de Limeira, comandado pelo Ademir Fezan, que você já disse que é um conhecido seu. E qual postura você acredita que essa equipe de Limeira venha a ter aqui na cidade de Itajaí? Já imagina encontrar um time que venha atacar e definir o jogo aqui ou levar o jogo com um empate lá em Limeira? Mas a única coisa assim, eles tomaram 7 gols só, né, cara? O campeonato todo, né? Então é uma equipe forte, nós já sabemos de toda a capacidade deles, a maneira que eles jogam, quantidade de gols, como jogam. Agora, o que o Ademir vai fazer aqui, eu não sei. Nós trabalhamos juntos no Tubarão. Ele estava na equipe sub-20 na época, e mesmo antes de lá, ele é de São Paulo, a gente sempre se conversa. Então, eu sei do estilo do jogo dele, ele me conhece muito mais do que eu conheço ele. Então, vai ser um jogo muito difícil, muito estudado. Mas o que ele vai fazer aqui, eu não sei. Eu sei o que eu vou tentar fazer aqui. Professor, para encerrar minha participação, gostaria de saber se já é possível perceber essa movimentação no vestiário para um jogo de mata-mata. E complementando a pergunta do Jean, como os jogadores têm levado no dia a dia essa movimentação que toda a cidade e toda a torcida tem feito para colocar o Marcílio Dias onde deveria estar? Nós lutamos muito para estar nessa posição hoje, né? Todos nós queríamos estar nesses mata-mata, nesses jogos decisivos. O atleta está acostumado, muitos ali já tiveram, vários ali tiveram vários acessos. Então ele sabe do momento, da importância, ele sabe o que é a movimentação da cidade, da torcida. Então estão todos preparados, eles estão bem, eles estão com a cabeça muito forte. Nós estamos tentando fazer de tudo para minimizar coisas ruins e trazer para eles só coisas boas. Vaguinho, qual deve ser a postura da equipe, levando em conta que é um duelo de 180 minutos contra a Inter de Limeira? Temos que ganhar em casa. Nós vamos jogar desde o primeiro minuto tentando fazer a vitória e ir para cima deles. Paguinho, essa semana a gente teve a reunião, o presidente Tarcísio Guedin teve sobre a Série D e tem uma proposta de 96 equipes com 16 chaves de 6 equipes e a bola rola. Então a gente sabe mais ou menos a opinião do torcedor, a gente da imprensa e quem trabalha como treinador. Queria ouvir a tua opinião de uma expansão da Série D ou uma criação da Série E. Eu acho que é importante você ter uma Série E. Mas desde que a Série D ela seja assim, tão importante como são as outras 3 divisões. Já trabalhei nas outras 3 divisões, na A, na B e na C. E várias vezes na D. A D, ela precisa ser assim, mais estendida, eles têm que ter uma fórmula que consiga, porque muitos clubes terminaram agora, em julho. Estão fora, acabou o calendário, em julho. Muitos atletas, ainda bem que abriram aí para alguns atletas que podem ser contratados. Tanto é que nós trouxemos, né, jogador do Souza, que está fora, do Águia de Marabá, que é o caso do Lucas, que ele iniciou lá na Série D. Então esses vários atletas conseguiram ainda outro clube. O próprio Longini, que nós estávamos conversando, né? O próprio Leandro, que estava no Uberlândia, deve ir para outro clube. O Ravanelli no Pouso Alegre deve ir para outro. O Rafinha, o Rafa,
está aqui no Figueirense. Será que todos conseguiram? Difícil. E imagine como é que é para presidente contratar para uma Série D. É difícil. Então, tem que se formar um calendário para que vá mais adiante. Até outubro, até novembro. Então, eles têm que ver. A Série E é uma situação que pode vir a ser boa? Acredito que sim, porque vai abrir mais espaço. Se for para ter uma Série E só para inchar, talvez não seja bom. Mas se for para dar condições de uma Série D ser parecida com a C, parecido com a B, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a C daqui a pouco vai ser igual a B e A, e acho que a D pode se tornar uma C. Aí é uma boa, porque daí você tem um calendário maior, uma probabilidade maior. Eu acho que quem formar elenco tem muito mais chance do que mata-mata, porque no elenco de pontos corridos e tudo mais, a equipe que tiver melhor, a equipe que tiver campanha boa vai conseguir acesso, que nem agora aqui. Pode ter tido um acesso, uma pontuação lá em cima, joga mal o mata-mata, perdeu, tá fora. Então, não que não seja justo, futebol não tem justiça, mas é o que é melhor para ter um calendário. Então, o que o Brasil está precisando é de calendário. Então, se todo mundo estiver estudando Série D, Série E, com calendário, para que o presidente possa contratar, ter receita, ter uma situação boa de trabalho, porque senão é muito difícil para contratar, porque você não sabe até onde você vai, você não sabe quanto gastar, e aí vem o pior agora, o atleta não quer vir, e aí de repente você vai contratar alguém que está precisando muito, e não o atleta que você quer. Então eu acho que a partir do momento que a CBF conseguir, junto com essas ideias de terem chamado todos os presidentes, outros órgãos, procurar de repente daqui a pouco conversar com atletas também, para ter uma opinião de treinador, de atleta, formatizar daí uma situação boa de calendário, é o que o Brasil precisa. O que não pode é um clube ficar sem um calendário, não ter receita e não saber o que vai fazer, porque é difícil. Fácil é falar, contrata, faz, pega lá. O duro é pagar. Então como é que faz para pagar? Precisa de calendário.